dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Gratidão. Pelo que você é grato hoje? Estamos na presença do Senhor. O Senhor nos deu mais uma manhã de vitória, de vida. Quando você puxar a respiração, você vai ver que Deus está em cada detalhe. Deus te deu mais uma oportunidade. Então, nesse dia, celebre o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Coloque a tua vida no altar de Deus. Porque tudo que Deus quer é ter você por perto. Você é filho, você é filha. Filho não anda longe do pai. Filho não anda distante do altar. Filho não anda desapegado da presença e da casa do pai. Deus está dizendo que esse é o tempo de se voltar para Ele. As misericórdias do Senhor renovam-se em nossa vida a cada amanhecer. A cada manhã é mais uma oportunidade. A cada manhã é Deus dizendo, eu te dou mais uma chance. A cada manhã é o momento perfeito, porque não é sobre o amanhã, é sobre o hoje. É sobre o que nós estamos fazendo hoje. É sobre a oportunidade que temos agora. O agora é o tempo perfeito. Quando você pensar, amanhã não, faça isso agora. Eu vou deixar para mim renovar a aliança com Deus amanhã, faça isso agora. Eu vou deixar para mim voltar-se para Deus amanhã, faça isso agora. Eu vou deixar para abandonar essa vida que eu tenho vivido que não agrada a Deus. Faça isso hoje, faça isso agora. Não deixa para amanhã. Tem uma frase muito clichê que diz, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você pode fazer hoje, faça isso agora. Eu preciso perdoar, mas eu vou perdoar amanhã. Eu vou deixar para esquecer amanhã. Eu vou deixar para me arrepender amanhã. Eu vou deixar para consertar a minha vida espiritual amanhã. Deus está dizendo não deixe para amanhã o que está no teu poder hoje. O amanhã pertence a Deus. O que precisamos é fazer o que tem que ser feito hoje e entregar amanhã nas mãos de Deus. Mateus capítulo de número 6, verso 34, Jesus disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã não está no nosso controle. Jesus está dizendo que o que é para o amanhã precisamos descansar, entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele mesmo cuide. Tiago 4, verso 14 diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O que ele está dizendo, a brevidade da vida é tão complexa que você não pode fazer tantos planos para amanhã. Porque você precisa entregar o teu amanhã nas mãos de Deus. Você precisa confiar a tua vida nas mãos de Deus. O amanhã pertence a Deus. O que Deus está dizendo é o dia perfeito para a mudança, para a transformação, para arrependimento é hoje. Porque quantas pessoas que tinham tantos planos, tinham tantos sonhos, tinham tantas estratégias, tinham tantas coisas, e foi protelando para o amanhã, e de repente ele se dissipou, de repente ele foi embora. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro. De repente, Deus nos chama e nós voamos. Quero compartilhar uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 19, que diz assim, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que acontece aqui é que Pedro está cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos. Uma promessa de Deus se concretiza sobre eles, porque Jesus ele foi morto, ressuscitado e elevado aos céus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele é assunto aos céus. Ele faz uma promessa, ele diz, fica todo mundo em Jerusalém, para que vocês recebam o Espírito Santo. Ele descerá sobre vocês, e vocês não podem sair de Jerusalém, enquanto ele não descer, porque eles não poderiam cumprir a missão. Não teriam mínima capacidade de pregar a palavra, de compartilhar a palavra, de alcançar almas, se o Espírito Santo não cooperasse com eles. Então ele disse, fica todo mundo em Jerusalém. E se passaram 10 dias, e eles estavam em oração em Jerusalém, todos reunidos, buscando a presença do Senhor. Até que diz a Bíblia que veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo pousar sobre a cabeça de cada um deles. E eles foram cheios do Espírito. Aquele dia, o Espírito Santo inaugurou a igreja em Jerusalém. Então Pedro, que era um dos impulsivos, que era um dos bravos do meio dos discípulos, agora cheio do Espírito,
ele vai se levantar e começar a pregar com ousadia e autoridade, porque é assim que Deus faz. Ele pega aquele que não é para mostrar que Deus é poderoso. Ele levanta aqueles que não são, para que o nome dele seja glorificado. Pedro era impossível e sanguíneo, mas agora cheio do Espírito, ele vai se levantar com autoridade e poder e pregar a todos, porque naquele tempo também estava havendo uma festa em Jerusalém. E todos viram aquilo. Muitos disseram, eles estão cheios de vinhos. Mas ele disse, varões, não estamos, porque quem não sabe o que é o poder de Deus não vai acreditar quando o poder de Deus se manifesta. Então eles não entendiam, mas Pedro se levanta e fala, não, ainda é de manhã, ainda é 9 horas da manhã, como vocês acham que a gente está bêbado? A gente está cheio do Espírito Santo. E Pedro abre ali as Escrituras, começa a pregoar sobre quem era Jesus, o que eles fizeram com Jesus, que eles mataram Cristo, mas esse mesmo Senhor fez uma promessa, e ele começa nos profetas, e o que ele está dizendo aqui, no verso 14, você vai ver, que ele começa a dizer que há uma profecia, ele vai relatar o que está escrito em Joel, capítulo de número 2, que vai dizer que os filhos profetizariam, os jovens teriam visões, e os velhos teriam sonhos. E sobre os servos e servas ele derramaria abundantemente do Espírito Santo. E naqueles dias profetizariam. Aí ele diz, e mostrarei a eles maravilhas no céu, na terra, embaixo da terra, fogo e nuvem de fumaça, e o sol se tornará em trevas, e a luz segue antes que venha o glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Pedro está dizendo é que o que Deus prometeu ele estava cumprindo. E que já estava acontecendo os sinais que Deus prometeu ao seu povo, para a manifestação da glória dele e para a anunciação da vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus será precedida com sinais. Quantos sinais nós não estamos vendo que está acontecendo? A natureza está revoltada, manifestando o juízo de Deus. E ainda não é o fim, porque Jesus ele disse que vai acontecer muitas coisas. Não importa que o pecado se multiplique e o amor de muitos se esfrie, mas muitas coisas vão acontecer. Pais matarão filhos, filhos matarão pais, antes que venha o dia do Senhor. O que ele está dizendo é, haverá uma inundação, um avivamento do Espírito Santo, a anunciação da vinda de Jesus. Esses sinais irão preceder a vinda de Cristo, para que haja um arrependimento na face da terra. Porque nesse tempo aqui, nesse dia, Pedro ganhou almas para Jesus. Porque ele estava cheio do Espírito, porque o Espírito capacitou. E ele pôde pregar ousadamente acerca da vinda de Jesus, acerca do arrependimento. Mas esse glorioso dia do Senhor precisa deixar os crentes alegres, porque eles têm certeza que fizeram um depósito com Deus, que caminha com Deus, que vive uma vida de dependência, de obediência à sua palavra. É isso que nós estamos falando, porque sem dependência e obediência não há prosperidade. O que acontece é que se anda numa vida de obediência, de dependência e de sujeição a Deus, uma vida abnegada, arrependida dos seus pecados, não tem por que temer. Esse dia não precisa pegar-nos despercebido. Esses dias não precisam nos pegar fora da vontade de Deus. Se estamos andando com Deus, esse dia precisamos alegrar, porque será um dia glorioso para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas os sinais, nós precisamos estar alertas, porque Jesus disse que haveria sinais antes da sua volta. E dando sinais, nós precisamos estar atentos para não dormir. Esses sinais que precedem a vinda de Jesus, a terra clamando, a natureza clamando pela volta de Cristo, o Espírito ansiando, como diz a Bíblia, pela volta do Senhor, isso é a anunciação que precisamos despertar para o cumprimento da sua palavra. Para que não durmamos, não nos distraiamos com as coisas dessa vida, não nos sobrecarreguemos, para que haja arrependimento entre aqueles que ainda não se voltaram para Deus, não fizeram uma aliança, um pacto com o Senhor, não se arrependeram dos seus pecados. Os sinais não é para causar temor, medo, pavor, mas para causar arrependimento e despertamento, porque Deus está preparando a sua igreja, está convocando a igreja ao despertamento para a volta de Cristo. O Espírito Santo está dando sinais para que haja arrependimento, despertamento nos que dormem e vigilância nos eleitos. Jesus ele disse isso em Mateus capítulo 21, verso 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam atentos
e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está por acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo é para não andarmos distraídos, completamente dormentes, envolvidos nas coisas da vida e esquecendo que há um céu nos esperando, que Jesus vai voltar. Sabendo da promessa que Ele nos fez, nós precisamos estar atentos, acordados, lúcidos. Certamente esse dia vai acontecer. E para que não nos pegue distraído, envoltos em muitas coisas que nos tiram da presença de Deus, que nos tiram desse despertar da presença, nos arroja para longe da promessa de Deus, precisamos estar vigilantes para estar de pé diante do Filho de Deus. É como no tempo de Noé, bebiam, casavam, se davam em casamento, o que eles se preocupavam era com a terra, a visão deles não estava no céu, até o dia que Deus enviou chuva sobre a terra. E só Noé estava pronto, porque só Noé estava preparado. Deus viu graça em Noé em sua casa, preparou a arca, Noé entrou dentro, ninguém percebeu, até o dia que choveu sobre a terra, e nunca havia chovido. Todos foram pegos desprevenidos, porque não estavam atentos. Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 16, para confirmar o que nós estamos falando sobre não dormir, não estar desatento quanto à promessa que nós recebemos dele. Diz, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console uns aos outros com essas palavras. O que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses é: irmão, não fiquem entristecidos como aqueles que partiram no Senhor, porque eles estão dormindo, eles estão descansando, até que o Senhor volte. E eles serão as primícias dos que dormem. Quando a trombeta soar, os mortos, aqueles que partiram em Deus, ressuscitarão primeiro. E o Senhor virá nas nuvens e nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Veja que promessa linda, que promessa soberana, sobrenatural, que coisa maravilhosa, encontrar o Senhor. E aí Paulo ainda diz, estaremos assim para sempre com Ele, console uns aos outros. Não gostamos de perder ninguém. Perdi uma tia e isso me doeu muito. Você aí do outro lado, quem sabe perdeu um esposo, uma esposa, um parente muito querido. Nós nos entristecemos e angustiamos, mas isso porque é coisa do ser humano, é coisa da carne. Mas se nós olharmos na palavra do Senhor, nós podemos nos alegrar, porque sabemos que se eles dormiram em Cristo, eles estão guardados para aquele dia, que a promessa se cumprirá. E nós não precederemos a eles. Eles serão as primícias daqueles que dormiram em Deus. De fato, ressuscitarão e nós encontraremos com eles nos ares com o Senhor. Isso é uma promessa maravilhosa, que diz a Bíblia que lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte, não haverá sofrimento, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Sentaremos à mesa e seremos servidos por Ele e estaremos com Ele para sempre. Atos capítulo de número 1, verso 9 ao 11, vai dizer assim. Espero que você esteja com sua caneta e seu papel para você anotar as referências. Depois você passar aí, estudar, ler. Isso te esclarecerá muito a mente acerca da palavra de Deus, da verdade, das promessas do Senhor. Diz assim, tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o cobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Ele quem? Jesus. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que eles disseram, Galileus, por que vocês já estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aqui é os anjos falando aos irmãos que iriam ficar em Jerusalém, porque Jesus aqui ele já foi assunto aos céus. Ele já morreu, ressuscitou, confirmou os irmãos, fez a promessa. Agora ele está sendo assunto aos céus para se assentar à destra de Deus. E eles estavam consolando os irmãos, porque por mais que eles sabiam do propósito que Jesus veio fazer, que agora tinha finalizado, e agora era eles que dariam continuidade, não deixa eles de ficar tristes por não ter Jesus em pessoa aqui. Mas o Espírito Santo é o Paracleto, um semelhante a Cristo, que ficaria. Jesus disse, eu não deixarei vocês órfãos, enviarei o Consolador para que esteja com vocês. Conduza vocês, ensine vocês e façam lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, mas mesmo assim eles ficam entristecidos, olhando para o céu, porque eles viram o Senhor ser elevado e sumir entre as nuvens. E eles deram uma palavra muito importante que também tem a ver com o que Jesus disse. Ele disse, olha, por que vocês estão tristes? Por
que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Senhor que foi elevado entre as nuvens, um dia ele voltará, assim como vocês viram ele. Está dizendo que todo olho verá, toda a boca confessará que Jesus é o Senhor. Naquele dia nós veremos ele. Isso é uma promessa verdadeira, que assim como ele foi, ele vai voltar. Que nós venhamos nos arrepender a cada dia, porque a cada dia que Deus está nos dando é mais uma oportunidade. Eu não sei como está o teu altar, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua alma, mas esse é o dia do arrependimento. Esse é o dia que o Senhor te chama para viver uma vida sujeita à sua palavra, submetida à sua lei, dependência do Senhor. Eu li essa passagem que está em Atos 2, verso 19, porque foi a passagem que eu acordei com ela na cabeça. O Espírito me deu e ele me autorizou a trazer aqui para você, porque esse é o tempo de arrependimento, esse é o tempo de libertação, é o tempo de salvação, é o tempo de avivamento, é o tempo de despertamento espiritual, porque Jesus, de fato, ele está às portas. Tudo que você está ouvindo, tudo que você está vendo tem a ver com a anunciação da volta de Jesus. Eu tive um sonho e quando eu acordei, o Senhor me deu esta palavra que confirmou todas as coisas. E de repente, quando parecia uma noite comum, um dia comum, eu olhei para o céu e eu vi um sinal, uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, dentro de um coração e havia uma mensagem brilhando no céu da noite. Quando eu vi essa imagem no céu, este sinal, eu comecei a me alegrar muito. Fiquei muito eufórica e comecei a mostrar à minha amiga, olha o que está acontecendo. No mesmo instante, eu comecei a falar em línguas estranhas. E eu conseguia ouvir muita gente ao longe também gritando de alegria. Não era algo de tristeza, era um momento de alegria. É como se o Senhor estivesse dando um sinal e dizendo, eu estou voltando. O Espírito estava dando um sinal no céu, porque o Espírito ele está preparando a igreja para encontrar com o Senhor. Então era momento de se alegrar, porque é Jesus dando sinais que ele vai voltar. E isso é motivo para se alegrar em Deus. Alegria para aqueles que estão firmes, vigilância para aqueles que estão perseverando, oportunidade de arrependimento para aqueles que ainda não se voltaram para Deus, para fazer uma aliança com Deus. Não era a volta de Jesus, mas eram os sinais confirmando que ele iria voltar. E eu comecei a querer filmar aquele evento. E quando eu olhei no meu celular, a mesma imagem que refletia no céu, refletia no meu celular. Começou a aparecer também umas imagens coloridas, inclusive um rosto que eu entendi que era o rosto de Cristo. E aquilo também refletia no meu telefone. E eu dizia à minha amiga, olha, eu não estou conseguindo filmar. Eu entendi que era uma mensagem mundial que Deus estava passando. Não somente nos céus, mas dando sinais aqui nas nossas mãos. Porque quem possui um smartphone estava vendo aquela mensagem naquele momento. Como assim eu ouvi os gritos ao longe de alegria também. Porque para aquele dia vai ser para muitos de alegria, mas também vai ser de surpresa e de tristeza, de angústia e sofrimento. Então não tem ninguém que não tenha um smartphone na mão, que não tenha um telefone, que não tenha um televisor, que não veja a mensagem do Evangelho sendo pregada. Deus dando arrependimento à humanidade, Deus dando a oportunidade para se voltar para Ele nesse tempo, porque o que Ele falou vai se cumprir, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Vai acontecer em um tempo muito breve. E Deus está trazendo oportunidade à humanidade e despertamento para os dormentes e vigilância para os seus que estão ligados com Ele. Naquele dia, ninguém vai poder chegar diante do Senhor e dizer, Jesus, não ouvi a tua palavra. Tentando se justificar dizendo, Jesus, eu não ouvi o Evangelho sendo pregado. Todo mundo na face da terra já ouviu falar sobre Jesus. Muitos ainda não tomaram a sua decisão. Então eu dizia a ela, olha, não estou conseguindo filmar. E ela dizia, é porque Ele não quer que você se distraia, mas esteja atenta aos acontecimentos. E aí eu acordei com essa palavra, o Espírito foi encaixando cada coisa, me levando na sua palavra. E eu meditei nisso aqui, no qual a gente leu no verso 19, que mostrarei sinais nos céus e na terra. Quantos sinais têm acontecido? Quantas coisas nós temos vistos, que coisas que nós nunca imaginávamos, nem os nossos antepassados. As pessoas mais antigas imaginavam ver o que estão vendo, a deturpação da humanidade, as inversões de valores, a natureza revoltada, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, inundações, tsunami,
fogo consumindo tudo. Quem nunca ouviu aí esses dias falando sobre a queima na Califórnia? Fogo que eles não conseguem explicar de onde se originou, saiu queimando tudo. Então os sinais estão aí, nós só precisamos estar atentos e alertas, não distraídos, não como quem dorme, não embriaguez, não vivendo em pecados, mas de fato vivendo segundo a vontade de Deus e remindo o tempo, porque os dias são maus e uma promessa está sobre a nossa cabeça. E essa promessa é fiel e verdadeira, porque quem disse foi Jesus e vai se cumprir. Você que é sujo, se suje mais, mas quem é limpo, se limpe ainda mais. A Bíblia fala isso. Apocalipse diz que os tempos são tão maus, são tão corridos, que quem está limpo se limpe mais. E esse sonho foi semelhante ao sonho que eu tive em maio de 2024. Sonhei que eu também estava em um lugar em um céu escuro. Eu olhava para o céu e eu via a mesma imagem que eu vi nesse sonho. Um pássaro batendo asas no céu escuro. Eu abraçava o meu marido e todo mundo disperso ao redor, preocupado com tantas coisas, muita gente desapercebido. Um rio à nossa frente com muita gente morta no meio dessa escuridão. E eu abraçava meu marido, nós começávamos a pedir perdão a Deus, nós começávamos a falar em mistério. E aquela ânsia de um pavor, de arrependimento, aquela ânsia de um rápido que a qualquer momento o Espírito ia nos tirar dessa terra. A ânsia pela volta de Jesus, mostrando ao Senhor que muitos estarão distraídos, mas aqueles que estão despertados, ligados com Ele, de fato vão subir. E eu acordei com esta ânsia que a qualquer momento nós seríamos levados, arrancados da terra. E aí Deus me levou em sua palavra e me fez enxergar várias coisas. Ele disse que o tempo está findando, que os dias será como no tempo de Noé, todo mundo distraído, e o dilúvio pegou todos de surpresa. Quando Jó disse no capítulo 42, dizendo: eu te ouvi com meus ouvidos, mas hoje os meus olhos te veem. Muitos ouvem falar de Jesus, mas chegará o dia que todo olho vai contemplar, todo mundo vai ver, toda boca vai confessar que Ele é o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante dele. Então, meus irmãos, o tempo está findando, não é tempo mais para estarmos dispersos, para estar brincando. Se tiver de amar, ame hoje, se tiver de perdoar, perdoe hoje, se tiver de se arrepender, arrependa-se hoje, volte-se hoje para Deus. Isso é motivo para nos alegrar, regozijar ao Senhor e estar mais perto do Senhor. Eu tenho dito aqui, tire momentos do seu dia, da sua semana, para jejuar ao Senhor, para consagrar a sua vida a Ele. Porque quando nós nos consagramos, nós ficamos mais perto de Deus, nós ficamos mais sensíveis à sua voz, aquilo que o Senhor quer mostrar, porque a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar isso aos seus profetas. Jesus disse que aquele dia não é para nos pegar desprevenido, porque nós já fomos antecipados acerca dele. Ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser o Pai que está no céu. Nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Então é algo que vai acontecer. Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que vai. E se saber que vai, precisamos estar prontos. E quanto mais perto de Deus, mais perto de viver as suas promessas. Quanto mais perto de Deus, mais alertas. Se estamos ligados com Ele, nós também somos preparados e antecipados acerca dos acontecimentos e alertas acerca dos sinais que estão acontecendo. Quero finalizar com uma palavra que está em Apocalipse, capítulo de número 22, verso 12, que diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu a retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aí João escreve no verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Essa é a promessa fiel e verdadeira que Jesus falou, Ele vai cumprir. Nós ficamos alertas, porque o Espírito clama ansiosamente pela vinda do Senhor. Verso 17 diz: o Espírito e a noiva diz: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Amém? Essa é a promessa do Senhor. Possamos nos alegrar, abraçar essa promessa. Se tiver de percorrer um caminho de arrependimento, de mudança, de transformação, de salvação, nós percorreremos para viver tudo isso que Ele nos prometeu, está contido em sua palavra. Deus abençoe e compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que elas sejam envolvidas nessa promessa também, para que elas recebam, ouçam e busquem a mudança e o arrependimento, que é somente em Deus, somente em Cristo e na sua palavra. Que Deus abençoe. Até o próximo Café com Gratidão.